tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje no nosso vídeo vamos contar a história de vida do Edmundo, o craque Edmundo, o animal do futebol brasileiro. Para não esquecer de clicar aí onde está esse sinal aí, é o like, e se você não tiver inscrito, se inscreve no nosso canal, beleza? Clica aí onde está inscrever-se e pum, ok? Bom, então vamos lá. Edmundo Alves de Souza Neto, ele nasceu no dia 2/4/1971 na cidade de Niterói, bairro do Fonseca. Edmundo começou a carreira jogando futsal no time do bairro, como quase todos eles, Aí, depois de algum tempo, foi parar no Botafogo, treinando lá no Botafogo. Um belo dia, ele começou a reclamar da distância, porque ele morava lá de Niterói e tinha que vir lá para o outro lado da cidade, a Zoológico, no bairro de Marechal Hermes, subúrbio carioca, que é muito quente no verão, Por isso, ele inclusive foi demitido lá do Botafogo, porque numa dessas noites, num desses dias de calor, ele estava andando nu, pelado lá pelo alojamento. Alguém viu e não gostou e acabou sendo demitido do Botafogo. Foi então que aí o tio dele, o levou para o Vasco da Gama, que inclusive era o time do coração do Edmundo. Até os dias de hoje, Bom, ele tinha só 11 anos, estava ainda no início da carreira, Bom, no Vasco, então, ele foi levado pelo time, começou a treinar, começou a passar pelas etapas normais, E aí, depois que ele entrou para o time profissional, num dos jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco aplicou uma goleada de 4-1 no Corinthians, lá em São Paulo, em pleno Pacaembu, E naquele jogo, o Edmundo simplesmente comeu a bola, como a gente fala, Bom, aí o que acontece? Ficou valorizado, foi eleito um craque também do Campeonato Carioca, e aí naquela época o Palmeiras estava recebendo aquele patrocinador lá que, cheio de dinheiro, estava com grana para comprar jogadores, e um dos craques que o Palmeiras acabou comprando foi exatamente o Edmundo, Os caras verificaram aquela partida que ele fez contra o Corinthians lá e ficou marcado, Então, levou o Edmundo para o Palmeiras e rapidinho, muito rapidamente, o Edmundo caiu nas graças da torcida palmeirense, E com a chegada do Edmundo, o time cresceu e ele deu bastante consistência ao time, e aí o time foi campeão paulista de 1993, Inclusive teve um episódio interessante nesse jogo, que afinal foram 2 jogos, O primeiro jogo o Corinthians ganhou, acho que 2-1, e o Viola, aquele atacante que era do Corinthians na época, saiu fazendo uma gozação ali, imitando porco, não sei o que, E aí no jogo da semana seguinte, o pau comeu. O Edmundo e companhia meteram 4 no Corinthians e acabaram sendo campeões paulistas daquele ano, E também, ainda esse ano de 1993, ele ainda conquistou o torneio Rio-São Paulo, em cima do próprio Corinthians também, e no final do Campeonato Brasileiro também. O Palmeiras estava há muito tempo sem vencer o Campeonato Brasileiro, E aí nessa história aí o Edmundo, além de ganhar o apelido de Animal, dado inclusive pelo aquele locutor, o Osmar Santos, que elegia sempre, depois de cada partida, elegia o jogador como o animal do jogo, E o Edmundo, de tanto ser eleito o animal, acabou pegando o nome de Animal, Ele acabou também ganhando a bola de ouro da revista Placar, Aí veio o ano seguinte, 1994, e o Animal começou a se envolver em várias confusões. Colegas do próprio time, brigou com adversários, o bicho pegou legal, Inclusive acabou se envolvendo num episódio, numa briga lá na disputa da Copa Libertadores da América, lá em Guayaquil, quando ele acabou brigando lá com uma jornalista, lá tendo um problema lá, e acabou ficando detido por lá mesmo, 6 dias, lá no time veio embora, ele ficou lá 6 dias, depois é que liberaram ele, E ele ainda ganhou o Campeonato Brasileiro de 94, sendo que o Palmeiras aí já fez 2 campeonatos brasileiros seguidos. Esse eu lembro bem, foi contra o Vitória lá na Bahia, O Vitória foi vice esse ano, E ali, nesse ano, ele ganhou uma capa da revista
placar, né? Uma foto de capa, todo tal, dizendo que ele ia ficar calmo e tal. E essa capa dessa revista fez com que a revista vendesse mais de 240 mil exemplares, sendo a revista mais vendida naquele ano no Brasil, né? Só que no final de ano, após uma briga com o treinador Vanderlei Luxemburgo, que não é de levar desaforo para casa, né? E também liderou com o Rincon e com o Antônio Carlos, que era o zagueirão, ele acabou saindo do time, né, do Palmeiras no final do ano. E em 1995, então, ele desembarca no Flamengo, que estava montando um time dos sonhos também, o ataque dos sonhos. Tinha acertado com o Romário, tinha o Sávio e o Edmundo. Seria um trio assim perfeito, né? Inclusive ele acabou ganhando outro apelido, né? Ele e o Romário como os Bad Boys, exatamente, né? Aí os dois também acabaram não se dando muito bem, né? Inclusive, outro detalhe, eles foram desfilar em carro de bombeiro lá, quando chegou do aeroporto, até lá na Gávea, foi aquela festa, aquele negócio todo e tal. Esse ataque dos sonhos acabou não sonhando nada, ele acabou não se dando muito bem, acabou brigando também, criando confusões, e o pior de tudo, ainda se envolveu num acidente de carro ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, né, ali na zona sul do Rio, quando seu carro bateu num outro carro lá e acabou morrendo 3 pessoas, né? E aí ele encarou o inquérito, né? Inclusive, nesse local do acidente foi bem próximo de onde uns anos antes tinha morrido também aquele Denner do Vasco, né? Bem, anos depois, ele acabou, inclusive, sendo condenado e cumpriu uma noite de prisão. Isso foi em 1999, bastante tempo depois, né? Ainda por esse acidente lá na Lagoa em que morreram essas pessoas. Agora, voltando a 1995, a dupla de Bad Boys, né? Romário e Edmundo não deu muito certo, não se entenderam, né? E no final do ano, ele acabou sendo emprestado para o Corinthians, que iria disputar a Copa Libertadores da América, né? Havia se classificado, sendo campeão da Copa do Brasil, e precisava reforçar o time, né? Levou o Edmundo, só que no final, depois de algum tempo, nem o Corinthians, nem o Edmundo acabaram conquistando nada, né? No Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado, e na Libertadores também foi eliminado pelo Grêmio, né? E aí o que acontece, ele acabou sendo devolvido, voltando ao Rio, e novamente acima com o Vasco da Gama. Na realidade, inclusive, ele acabou brigando com o zagueiro Cris lá do Corinthians, né, como sempre, né? E fez com que ele voltasse ao Vasco da Gama. Neste ano, o Vasco estava em crise, né? E nas últimas posições do Campeonato Brasileiro, né? Inclusive com ameaça de rebaixamento. Porém, a chegada do Edmundo, do Animal, deu um novo ânimo ao time, que reagiu bem e o Vasco se salvou e ficou até bem colocado na tabela, né? Em 97, o time do Vasco chega às finais do Campeonato Carioca, onde perde para o Botafogo. Mas no Brasileiro, ele, além de conquistar o campeonato, o Edmundo é também o artilheiro, com 29 gols, inclusive quebrando um recorde do Reinaldo, lá de muitos anos antes, que tinha feito 28. Ele fez 29 gols e esse recorde demorou bastante tempo, inclusive, né? E ele, inclusive, acabou recebendo a Bola de Ouro como o melhor jogador do campeonato. Exatamente. Vamos para 1997, porque neste ano o jogador é negociado com a Fiorentina por 9 milhões de euros. É um bom dinheiro naquela época, né? E na temporada 97-98, ele e os companheiros Batistuta e Rui Costa levam a equipe ao 3º lugar do campeonato italiano, né? Porém, no final do ano, após discutir e criticar o técnico, né, Giovanni Trapattoni, né, e acabar brigando com então, o melhor amigo dele na época, né, o Emiliano Bigicar, ele volta ao Brasil. Aí foi para um período de carnaval, um período de descanso, e acabou que ele foi para o carnaval, desfilou, e aí ficou meio complicada a situação dele lá na Itália, porque os caras começaram, pô, o cara não está podendo jogar, mas está podendo desfilar no carnaval, não sei o quê, né? A situação ficou insustentável, e a torcida começou a pegar no pé dele. Ele tentou ainda ajeitar as coisas, mas não deu não, né? Ele acabou voltando para o Vasco, só que o Vasco teve que desembolsar 15 milhões de dólares
que na época era uma fortuna para uma contratação de um jogador, né? Maior quantia já paga por um clube brasileiro para ter um jogador que praticamente era dele mesmo, né? É interessante isso. Bom, aí ele chegou para o Vasco em 99, o time faz boa campanha no Campeonato Carioca e no Brasileirão, né? No final deste ano, o Vasco acaba trazendo de volta também o Romário para fazer dupla com ele, que já não tinha dado certo no Flamengo. Aí, eu meio descontente, mas aí a diretoria falou que o Romário veio apenas para a disputa do Campeonato Mundial da FIFA, que aconteceu em 2000, e nesse campeonato, foi inclusive no Maracanã, foi vencido pelo Corinthians, né, nos pênaltis. Veio Real Madrid, veio não sei quem mais, veio, né, e o Corinthians acabou vencendo nos pênaltis contra o próprio Vasco, e o Edmundo, inclusive, foi um dos que perdeu o pênalti. E mais tarde ele disse, inclusive, que foi o dia mais triste, um dos dias mais tristes na sua carreira de jogador, né? Bom, e ainda este ano, ele é eleito por uma pesquisa da revista Placar como o jogador de futebol mais odiado do Brasil. E ainda perde a disputa com o Romário pela liderança da equipe vascaína durante esse ano de 2000, né? No ano seguinte, desgastado com a diretoria, com a torcida e com o Romário, ele acaba negociando a ida para o Santos, né? E em menos de um ano no Santos, ele acaba fazendo 20 jogos, 13 gols, uma passagem até que muito boa. Porém, não deu para permanecer no Santos, porque o Santos estava em crise financeira, né? E essa crise estava proibindo o Santos de pagar salários altos, já que tinha outros jogadores também de salários altos, né? E acabou que ele voltou, foi devolvido para o Vasco da Gama novamente, né? Aí o Vasco o que faz? Empresta ele para o Napoli, da Itália. Volta para a Itália em 2001. E em 2000, durante o Campeonato Italiano, ele não teve boas atuações, né? O time também não era lá muito bom, acabou sendo rebaixado e devolvido novamente ao Vasco, né? Bom, daí cansado de ser emprestado para lá e para cá, para lá e para cá, ele entra na Justiça Esportiva para ter direito ao próprio passe. Bem, com o passe livre, então ele acaba negociando a ida para o Cruzeiro. Só que no Cruzeiro, ele acabou fazendo declarações polêmicas e aí é também mandado embora. Passou pouco tempo no Cruzeiro, quase não se lembra do Edmundo no Cruzeiro, né? E essa passagem pelo Cruzeiro, inclusive, é considerada como uma das piores contratações do futebol brasileiro em todos os tempos, né? Bom, daí ele resolve ir para o Japão. E aí assina com o Tokyo Verdy, né? Esse time era um time que estava lá numa situação complicada no futebol japonês, né? Só que ele lá chega e ajuda a manter o time na primeira divisão e estava muito bem, porém, no entanto, ele se machuca, volta para o Brasil para fazer uma cirurgia e poucos dias depois dessa cirurgia, está lá ele desfilando na escola de samba no carnaval, né? Aí, como se nada estivesse acontecendo. Aí a japonesada abriu os olhos, né? E mais uma vez o animal sai de um clube de forma não muito amistosa. Porém, ele acaba assinando com outro time japonês, lá com o Urawa Red Diamonds, onde depois de 3 meses ele alegando saudade da família, saudade do Brasil, rescinde o contrato e volta para casa, né? Bom, volta para onde? Para os Vasco da Gama. Mas o que acontece? Depois de algum tempo lá, a situação começa a ficar insustentável após várias críticas que ele fez à direção do Vasco, à diretoria, Eurico Miranda, né? Cobranças de salários atrasados, dizendo que estava com 7 meses que não recebia salário no Vasco, né? Eurico Miranda não pensou 2 vezes, né? Nessa época, inclusive, ele pensa em aposentar-se, mas acaba resolvendo então se transferir para o Fluminense, né? Chegou no Fluminense a convite, inclusive, do Romário, que já estava no Fluminense, né? Aí a dupla começou, nos primeiros jogos parecia que o negócio ia acabar muito bem, chegou inclusive a empolgar, né? Porém, o Fluminense acabou perdendo a Taça Rio justamente para o Vasco da Gama, né? O Edmundo é criticado pelo técnico Ricardo Gomes, que era o técnico na época. Ele acaba inclusive se machucando e
muito, mas joga, machuca. No final do ano, acabou sendo dispensado do Fluminense. Aí fica algum tempo parado ali, pensando nele. Ele é convidado pelo Zinho, que era quase dono lá do Nova Iguaçu, para ir jogar lá no Nova Iguaçu, fazer uma duplinha lá os dois, lá no Nova Iguaçu. Ele foi, treinou, tal, ficou um tempo, fez 2 jogos oficiais pelo Nova Iguaçu, fez inclusive um gol, mas aí em seguida veio um convite lá do Figueirense, lá da time de Santa Catarina, e ele acabou indo jogar no futebol catarinense, né, onde ele acaba reencontrando o seu futebol, o seu bom futebol volta aí, né? Ele é artilheiro do time, ajuda o Figueirense a manter-se na primeira divisão do Campeonato Brasileiro daquele ano, né? Aí este reencontro, inclusive no jogo contra o Palmeiras, onde ele marcou 2 gols lá em São Paulo, ele elogiou o Palmeiras e tal, a torcida começou a gritar Edmundo, Edmundo, Edmundo animal, não sei o que, a torcida do Palmeiras, né? Lá em São Paulo, ele jogando pelo Figueirense. Aí a diretoria acabou se empolgando e acabou contratando o Edmundo para voltar ao Palmeiras no ano seguinte, né? Aí, 2006, então, ele volta a vestir a camisa do time do Palmeiras, né? Com essa volta, inclusive, as vendas dos ingressos, né, da torcida do Palmeiras aumenta substancialmente, né? O animal marca, na realidade, 10 gols no Campeonato Brasileiro e aí se torna o 3º maior artilheiro de todos os tempos do Campeonato Brasileiro, né? O primeiro era o Roberto Dinamite, que tinha marcado 190 gols, o segundo era o Romário, que já tinha marcado 155 e ele passou a ser o 3º maior artilheiro do campeonato com 136 gols, é isso mesmo, né? Aí no ano seguinte, 2007, após um início meio capengante, né, meio ruim, ele se recupera, marca 12 gols no Campeonato Paulista, né, em 10 jogos pelo Paulistão, ele marca 12 gols. Porém, no Campeonato Brasileiro, ele começa a ter problemas, inclusive, se machucar. Então, o Palmeiras inclusive, começa líder, chega a ter lideranças nesse Campeonato Brasileiro de 2008, na realidade, né? E só que aí ele começa a se contundir, começa a se machucar, e o Palmeiras, no final das contas, acaba perdendo, inclusive, a vaga da Libertadores da América para um time do Atlético Mineiro, que estava tudo desanimado, né? Aí o Palmeiras deu aquela murchada e alegando que o salário do Edmundo era muito alto, mais de 120 mil reais na época, e o time não estava lá com essa bola toda, e aí acaba negociando o Edmundo, que após muitas especulações, inclusive dizendo que talvez parasse por aí e tal, né, e outros times querendo contratá-lo, ele resolve voltar para onde? Para o Vasco da Gama, para o time do coração. Exatamente, né? Só que ele tinha uma pendência judicial com o clube de 14 milhões. Aí ele negociou, reduziu pela metade, nem sei se o Vasco pagou isso para ele, né? Inclusive no Palmeiras, antes dele sair do Palmeiras também, nesse período aí, o ano anterior, o Palmeiras tinha acabado de contratar o Luxemburgo, que era um ferrenho aí, um adversário, né? Como dizer, era um desafeto do Edmundo, né? Aí então, em 2008, ele volta para o Vasco da Gama, né? Para encerrar então a sua turbulenta carreira de jogador de futebol, né? O retorno, inclusive, não foi muito feliz, porque já na Taça Rio, no Campeonato Carioca, ele acabou perdendo alguns pênaltis. Depois, no Campeonato Brasileiro, também ele acabou perdendo falhando perdendo alguns gols na Copa do Brasil também. E para completar, o Vasco, no final desse ano, o Vasco então cai rebaixado, né? Aí a coisa ficou complicada. Ele que já estava pensando em acabar com a carreira, encerrou a carreira por aí, né? E alguns anos depois, no dia 28 de março de 2012, ele fez o jogo de despedida no estádio de São Januário contra o Barcelona de Guayaquil. O estádio estava com mais de 21 mil pessoas, a capacidade total, né? E o Vasco meteu 9-1 nesse jogo aí, né? Bom, então vamos a um panorama final, né? O Edmundo foi convocado várias vezes para a seleção brasileira. A primeira convocação foi em 1992, depois 93, depois voltou à seleção em 1997, 1998 disputou aquela Copa lá que o Brasil perdeu na França, em 2000 ele voltou à seleção, né? Depois disso, depois que ele parou, ele foi comentarista de TV, assinou um contrato com a Rede TV, né, em 2009. Em seguida, em 2010, ele mudou para a Band, ficou de 2010 a 2016
De 2016 até agora, 2021, ele ficou na Fox Sports, né? Ele tem um filho com a modelo Cristina Mortágua. Isso é uma confusão tremenda esse negócio desse filho. Ele foi artilheiro em algumas competições, né? 1994 pelo Brasileirão, campeão pelo Palmeiras, 29 gols, marca altíssima. Copa do Brasil 2008, marcou 6 gols. Campeonato Paulista de 2007 com 12 gols, né? Ele também teve vários títulos assim pessoais, vários prêmios como melhor jogador do ano, bola de ouro, 2 vezes escolhido melhor jogador. Fez assim vários, né? Foi campeão várias vezes, né? Carioca em 92, Taça Guanabara 92 e 2000, Taça Rio 92 e 99. Foi também campeão carioca pela Série B, pelo Nova Iguaçu também em 2005. Na seleção brasileira ele ganhou a Copa América de 97 e a Copa Umbro de 95. Bom, atualmente o Edmundo se dedica a investir, né, o dinheiro que tem, e nos dias de sol, dia legal, ele fica na praia jogando futebol ali. Quem quiser ver, está lá na praia do PP, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tá certo? Bom, ele teve um sério problema também com aquele acidente. Ele foi preso em 2011, preso em São Paulo, e veio para o Rio, e no dia seguinte ele estava solto por força de um habeas corpus. Em 2008, se eu não me engano, o ministro Joaquim Barbosa extinguiu a pena por aquele acidente, né? Atualmente namora com a advogada Eliane Zanini. Ele acabou marcando 344 gols na carreira. É um dos grandes artilheiros do futebol brasileiro. Então é isso, gente. Tudo que a gente tinha sobre o Edmundo, que a gente pôde ver, está aí. Se você tem alguma coisa a mais que queira, entra no comentário do vídeo, ou pergunte, ou acrescente, tá bom? Quero dizer, tá? Mas curta, compartilha e, sobretudo, se inscreva no nosso canal se você não tiver inscrito, beleza? E a gente volta aí logo, logo com mais um vídeo para você. Abraço e até a próxima.